Antes de iniciarmos esta oração, vamos aquietar o coração e abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Muitas vezes buscamos respostas imediatas, soluções rápidas, mas esquecemos que o verdadeiro alimento da alma começa quando deixamos que a voz do Senhor encontre espaço dentro de nós. Há histórias na Bíblia que não brilham de imediato com vitórias aparentes ou feitos grandiosos, mas que carregam em si uma chama de fé inabalável. São testemunhos que ultrapassam séculos e ainda hoje ecoam em nossas vidas, mostrando que a fidelidade a Deus é maior do que qualquer circunstância. Entre essas histórias está a dos jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Retirados de sua terra natal, levados cativos para a Babilônia após a conquista do rei Nabucodonosor, eles poderiam ter se curvado à nova cultura, às pressões de um reino estrangeiro e às tentações de abandonar a fé. No entanto, em meio à adversidade, escolheram permanecer fiéis ao Deus vivo. Imagine o cenário. Um rei poderoso, embriagado pelo orgulho, ergue uma imagem de ouro e exige que todos se prostrem diante dela quando a música tocasse. Quem ousasse desobedecer enfrentaria a morte em uma fornalha ardente. Toda a nação tremeu diante do decreto, mas 3 jovens decidiram permanecer de pé, firmes em sua convicção. Eles já haviam escolhido a quem pertenciam. Seus corações estavam selados pelo Deus do céu, e nenhum ídolo, ameaça ou decreto poderia mudar isso. Se você também deseja permanecer firme em sua fé, declare nos comentários: "Eu não me curvarei diante deste mundo." Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados diante de Nabucodonosor, eles sabiam que não estavam diante de um homem qualquer. O rei era o governante mais poderoso de seu tempo, capaz de decretar vida ou morte com uma única palavra. Ainda assim, aqueles jovens não se intimidaram. Eles não tentaram negociar, não buscaram justificar-se com desculpas, nem pediram um meio-termo. Sua resposta foi clara, firme e corajosa. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha ardente. E mesmo que não nos livre, ainda assim não serviremos aos teus deuses. Essa declaração revela uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis. Quantas vezes nós condicionamos nossa confiança em Deus ao resultado que desejamos? Dizemos: "Senhor, eu confiarei se o Senhor me curar, se me der aquele emprego, se resolver esse problema." Mas a verdadeira fé não coloca condições. A verdadeira fé afirma: "Eu confiarei, mesmo se não acontecer do meu jeito. Eu o servirei, mesmo que as respostas não venham como espero, pois minha fidelidade não depende do que recebo, mas de quem Ele é." Esse é um chamado profundo para nós hoje. Não é apenas sobre resistir a uma fornalha literal, mas sobre permanecer firmes diante das pressões invisíveis, as tentações que tentam nos afastar da santidade, as vozes que dizem para desistir, os medos que nos empurram a duvidar. Ser fiel a Deus, mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém vê, é uma das maiores provas de adoração que podemos oferecer. Se essa mensagem fala ao seu coração, escreva com fé: "Eu confiarei no Senhor em qualquer circunstância." O mais impressionante nesse relato é perceber que a fé daqueles jovens não era cega, mas convicta. Eles tinham plena consciência do perigo que enfrentavam. Eles sabiam que a fornalha ardia de verdade, que as chamas eram reais e que, humanamente falando, não havia escapatória. Ainda assim, decidiram crer que o Deus Todo-Poderoso era maior do que qualquer fogo terreno. E aqui está uma lição preciosa. A fé verdadeira não ignora a realidade, mas escolhe olhar para além dela. Quando estamos doentes, não negamos a dor. Quando passamos por crises financeiras, não fingimos que está tudo bem. Quando enfrentamos rejeição ou solidão, não precisamos mascarar as lágrimas. Mas em cada situação, levantamos os olhos para o alto e declaramos: "Sim, eu vejo o fogo, mas vejo também o Deus que está comigo." A história mostra que Nabucodonosor ficou furioso diante da coragem dos 3 jovens. Seu orgulho foi ferido, e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Às vezes, o inimigo faz parecer que o problema piorou justamente quando escolhemos confiar em Deus. É como se a chama fosse aumentada para nos intimidar. Mas, na verdade, quanto maior a pressão,
maior também a manifestação do poder do Senhor em nossas vidas. Lembre-se, o fogo não é capaz de destruir aquele que tem o selo da promessa. Ele pode até queimar as cordas que nos prendem, mas jamais consumirá a essência que Deus protege com sua mão poderosa. Se você crê que Deus é maior que o fogo da provação, declare nos comentários: o fogo não me vencerá, porque Deus está comigo. Quando os soldados lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, todos esperavam presenciar a morte imediata deles. O calor era tão intenso que até mesmo os homens que os lançaram foram consumidos pelas chamas. Aos olhos humanos, tudo indicava o fim. Mas foi justamente naquele lugar de aparente derrota que o milagre aconteceu. O rei, espantado, levantou-se e disse: Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Eu vejo 4 homens soltos, andando em meio às chamas, e nenhum deles está ferido. E o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Era a presença do próprio Senhor, descendo para estar com eles na fornalha. Veja o poder dessa revelação. Deus não os livrou de serem jogados no fogo, mas entrou com eles dentro do fogo. Quantas vezes pedimos que o Senhor afaste as dificuldades, mas Ele escolhe nos fortalecer dentro delas? A sua promessa não é de ausência de lutas, mas de presença constante. Ele mesmo disse: Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O fogo que deveria consumir aqueles jovens não apenas falhou, como se tornou o palco da glória de Deus. Nem o cabelo deles foi chamuscado, nem suas roupas ficaram marcadas pelo cheiro da fumaça. A única coisa queimada foram as cordas que os prendiam. O que deveria ser o fim se transformou no testemunho mais poderoso de libertação. Se você crê que Deus está com você até mesmo dentro da fornalha, escreva com fé: Eu não estou só, Jesus está comigo. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego não foi apenas uma vitória pessoal. Todo o povo, incluindo o próprio rei Nabucodonosor, testemunhou que o Deus de Israel era real, poderoso e digno de ser honrado. A fornalha, que deveria ser instrumento de destruição, tornou-se púlpito de proclamação da glória de Deus. Assim também acontece conosco. As batalhas que enfrentamos não são apenas sobre nós. Muitas vezes, Deus permite que passemos por provas para que outros possam enxergar, através do nosso testemunho, que Ele é fiel e presente. Quando permanecemos firmes no meio das chamas, mostramos ao mundo que existe um Deus maior que qualquer adversidade. É importante entender que a vida cristã não é uma promessa de ausência de problemas, mas de presença divina em cada dificuldade. O apóstolo Pedro escreveu: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4:12. Ou seja, a luta não é sinal de abandono, mas parte do processo pelo qual Deus revela sua fidelidade em nós. Cada prova tem um propósito. Para alguns, o fogo vem em forma de enfermidade. Para outros, de crises familiares, financeiras ou emocionais. Mas em todas as situações, o Senhor nos chama a permanecer firmes. O mesmo Deus que esteve com aqueles jovens hebreus é o mesmo que caminha conosco hoje. Se você já enfrentou provas e viu a mão de Deus agindo, compartilhe nos comentários. Eu sou testemunha do poder de Deus. Há uma verdade poderosa escondida nessa história. O fogo não apenas não destruiu aqueles jovens, como se tornou o instrumento da sua libertação. As cordas que os prendiam foram queimadas, mas eles permaneceram ilesos. Isso nos ensina que, muitas vezes, as próprias situações que o inimigo planeja para nos aprisionar acabam se transformando em oportunidades de libertação e crescimento. Deus é especialista em transformar cenários de derrota em testemunhos de vitória. Aquilo que parecia o fim se tornou o começo de um novo capítulo, tanto para os jovens hebreus quanto para todo o povo que assistia. Assim é conosco. As provações podem até ser dolorosas, mas Deus as usa para nos purificar, fortalecer e moldar em sua imagem. É no meio da luta que aprendemos a depender de Deus de forma mais profunda. Quando todos os recursos humanos se esgotam, quando já não temos mais força por nós mesmos, é ali que o poder do Senhor se manifesta com maior intensidade. O apóstolo Paulo declarou: Quando estou fraco, então é que sou forte.
2 Coríntios 12:10. Pois a força que vem de Deus é perfeita justamente na nossa fraqueza. Talvez você esteja enfrentando um fogo em sua vida agora. Pode ser uma crise invisível, uma batalha silenciosa na mente, uma dor que ninguém conhece. Mas assim como aconteceu na Babilônia, o fogo não será seu fim, mas o palco onde Deus mostrará que Ele é maior. Se você crê que Deus transforma a prova em libertação, declare com fé nos comentários: o fogo só vai queimar as correntes, não a minha vida. É impressionante perceber a coragem daqueles jovens. Eles não dependiam do resultado, mas da fidelidade de Deus. Eles disseram: nosso Deus pode nos livrar, mas se não nos livrar, ainda assim não serviremos aos teus deuses. Que fé extraordinária! Eles nos ensinam que a verdadeira confiança em Deus não depende de ver a solução imediata, mas de saber que Ele é digno de nossa obediência e adoração, independentemente das circunstâncias. Quantas vezes condicionamos nossa fé às respostas que esperamos? Dizemos: Senhor, eu te servirei se... ou eu confiarei se... Mas a lição de Sadraque, Mesaque e Abednego é clara. A fé verdadeira permanece firme, mesmo quando o resultado não é como desejamos. Servir a Deus não é apenas para receber bênçãos, mas para honrá-lo, para permanecer firme na sua presença, mesmo diante do impossível. E ainda mais, Deus não apenas estava com eles na prova, mas entrou na fornalha. Isso é uma promessa para nós também. Mesmo quando atravessamos situações que parecem intransponíveis, Ele não nos abandona. Cada lágrima, cada medo, cada tentativa de nos aprisionar pelo inimigo é testemunha de que, quando confiamos, Deus caminha conosco. Ele é nosso escudo, nosso refúgio e nosso libertador. Se você deseja confiar plenamente, escreva nos comentários: mesmo na tempestade, eu confio em Deus. O testemunho dos jovens hebreus nos lembra de que nossas provações têm um propósito maior. Não estamos sozinhos e nossas lutas podem servir como exemplo e inspiração para outros. Quando mantemos nossa fé firme, mesmo em meio ao fogo, mostramos que o poder de Deus é real e que Ele é maior que qualquer situação. Pense nas batalhas que você enfrenta hoje. Problemas financeiros, conflitos familiares, medos que consomem seu coração, ansiedade que parece não ter fim. Esses fogo que nos cercam não são aleatórios. Eles fazem parte do plano de Deus para nos purificar e fortalecer. Como o ouro que passa pelo fogo, nós também somos refinados através das dificuldades. Cada lágrima derramada, cada momento de sofrimento, é oportunidade de crescimento espiritual e de testemunho. O apóstolo Pedro nos lembra que não devemos estranhar os momentos difíceis, mas encará-los com fé. Cada prova é uma chance de demonstrar que nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que nunca falha. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante do decreto do rei, nós somos chamados a não nos curvar diante das pressões deste mundo. Nossa força vem do Senhor, e é Ele quem nos sustenta. Se você quer declarar que a fé é maior que qualquer desafio, escreva nos comentários: nada me fará desistir, Deus está comigo. Um detalhe poderoso dessa história é que a vitória não veio da ausência de fogo, mas da presença de Deus dentro dele. As chamas não conseguiram tocar Sadraque, Mesaque e Abednego, e nem a nós tocarão se permanecermos firmes. Isso nos ensina que a proteção divina não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas que, mesmo quando eles chegam, o Senhor caminha conosco e nos mantém intactos. Muitas vezes, queremos que Deus elimine todas as dificuldades de nossas vidas, mas Ele nos convida a confiar nele dentro da prova. O fogo não é apenas destruição, mas refinamento. Ele remove o que é inútil, fortalece o que é fraco e purifica o que é essencial. A fé verdadeira não depende de resultados imediatos. Ela se sustenta na certeza de que Deus é fiel e justo. É na prova que nossa fé se revela e se fortalece. Cada desafio enfrentado com coragem e confiança em Deus se torna um testemunho vivo de sua glória. Quando os outros olham para a nossa vida e veem perseverança, coragem e esperança, eles enxergam o Deus que nos sustenta. Assim como o fogo queimou apenas as cordas que prendiam os jovens hebreus, ele pode queimar os medos e cadeias que tentam nos paralisar, sem destruir o que ele criou para prosperar.
Se você deseja que sua fé seja visível mesmo nas dificuldades, escreva nos comentários: minhas correntes caem, minha fé permanece. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, todos puderam ver que não havia ferimentos, marcas de fumaça ou vestígios de dor. Apenas a presença de Deus permaneceu visível. Esse é o retrato da fé que se mantém firme. O fogo pode estar ao redor, mas não toca aqueles que permanecem com Deus no centro da prova. Isso nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Quantas vezes nos deixamos abalar por circunstâncias adversas? Quantas vezes a ansiedade ou o medo nos fazem duvidar do cuidado divino? A mensagem de Deus através dessa história é clara. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está conosco. A nossa segurança não vem do que podemos controlar, mas de quem caminha ao nosso lado. A vida nos apresentará diversas fornalhas, doenças, perdas, traições, crises emocionais, desafios financeiros e lutas internas. Mas em cada uma delas, podemos lembrar que não estamos sozinhos. Assim como Deus entrou na fornalha com os jovens hebreus, Ele entra em nossas dificuldades para nos proteger, purificar e fortalecer. A presença dele transforma qualquer fogo em oportunidade de libertação, aprendizado e testemunho. Se você deseja declarar que Deus é maior que qualquer dificuldade, escreva nos comentários: meu Deus é maior que o fogo da minha vida. Além de nos proteger, Deus deseja nos transformar no meio da prova. O fogo não apenas queima as cordas que nos prendem, mas também refina o nosso caráter, purifica nossa fé e nos prepara para servir de forma mais plena. Cada desafio é uma oportunidade para que Ele nos molde, assim como o oleiro molda o barro em suas mãos. Quando passamos pelas dificuldades confiando nele, nossas vidas se tornam testemunhos vivos da sua fidelidade. As lutas que enfrentamos podem revelar força que nem sabíamos que tínhamos e fé que se torna inabalável. Assim como os jovens hebreus, podemos sair das nossas próprias fornalhas com algo a mais. Não apenas intactos, mas fortalecidos, iluminando o caminho para outros que observam nossa coragem e perseverança. É importante também lembrarmos que nem sempre seremos libertos da prova imediatamente. Às vezes Deus permite que permaneçamos no fogo por um tempo, não para nos destruir, mas para nos preparar, purificar e fazer sua glória ser manifesta em nós. Ele não nos abandona. Ele caminha conosco e sua presença é maior que qualquer chama que tente nos consumir. Se você deseja que Deus transforme suas provas em bênçãos, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu fogo em testemunho. Por fim, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos lembra que o Senhor não apenas nos protege, mas nos capacita a permanecer firmes diante de qualquer desafio. A presença de Deus no meio do fogo nos dá coragem, confiança e paz, mesmo quando tudo ao redor parece ameaçador. Ele não promete ausência de provações, mas promete caminhar conosco em cada uma delas, guiando-nos e fortalecendo-nos para que possamos sair ilesos e com a fé inabalável. Quando saímos das nossas próprias fornalhas, nossas vidas se tornam reflexo da glória de Deus. Outros veem nossa coragem, nossa fé e nossa perseverança, e isso se torna inspiração para aqueles que enfrentam suas próprias batalhas. A promessa é clara: o fogo pode queimar as cordas que nos prendem, mas jamais destruirá a vida que Deus protege. E mesmo que permaneçamos no fogo por um tempo, Ele está conosco, moldando, purificando e fortalecendo nossa fé, para que sejamos testemunho vivo de seu poder. Portanto, mesmo quando os desafios se acumulam, mesmo quando as chamas parecem incontroláveis, mantenha os olhos firmes no Senhor. Ele é maior que qualquer fornalha, maior que qualquer medo, maior que qualquer dor. Sua presença é a garantia de que, ao final do desafio, sairemos fortalecidos, renovados e glorificando o seu nome. Se você crê que Deus transforma todas as provações em vitória, declare nos comentários: meu Deus é meu refúgio, e eu sairei glorificado.